Olá, tudo bem? Que a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online, que é um projeto do Ministério de Escola Dominical e Discipulado Internacional do Distrito Rio de Janeiro Baixada. Eu sou o pastor Felipe Borduan, sou pastor na Igreja do Nazareno Central em Nova Iguaçu e serei responsável por esse momento que nós vamos conversar sobre um tema tão importante para a Igreja do Nazareno, que é o tema santidade. Amém? Então, quero convidar você e pedir a Deus que Ele abençoe esse momento que nós vamos ter aqui para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Que Deus abençoe essa nossa conversa, essa nossa aula. Bem, em primeiro lugar, eu quero lembrar que a Bíblia vai apresentar Deus, não apenas como santo. A Bíblia vai dizer que Ele é santo, santo e santo. Deus vai dizer em Levítico capítulo 11, versículo 44 e 45, sede santos, porque eu, Senhor Deus, sou santo. E isso não só no Antigo Testamento. O apóstolo Pedro, na sua carta, no capítulo 1, no versículo 16, ele vai repetir esse texto das Escrituras dizendo: porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, muitos vão até afirmar que santidade não é apenas um atributo de Deus. A santidade, assim como o amor, é a própria essência de Deus. Deus é santo. E Ele quer que nós também sejamos santos. O grande problema atualmente para falar sobre santidade é porque esse tema ele está envolvido em muitos mitos. Para a gente entender, portanto, o que é santidade, eu acredito que vai nos ajudar muito a entender o que não é santidade. Santidade, por exemplo, não significa as roupas que eu visto. Santidade não significa um tipo de roupa que eu visto ou deixo de vestir. Compreender isso é importante, porque no presente século é muito comum as pessoas entenderem santidade com roupa. E santidade, biblicamente falando, não é aquilo que eu sou exteriormente, mas santidade é aquilo que eu sou interiormente. É claro que se eu sou uma pessoa consagrada a Deus interiormente, isso vai se expressar na forma que eu me visto, na forma que eu me expresso exteriormente. Mas a santidade que a Bíblia fala é da santidade de coração. E essa santidade de coração, ela vai redundar em uma transformação externa. Mas nós não podemos fixar a santidade em comportamentos culturais que mudam com o decorrer do tempo. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Não podemos confundir também santidade com dons espirituais. A santidade, quando a gente confunde com dons espirituais, nós achamos que dons espirituais são termômetro para medir a espiritualidade de uma pessoa. Só que os dons espirituais são apenas ferramentas espirituais que Deus nos concede para fazer a obra do ministério. A própria palavra de Deus vai dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o próprio Cristo, ele vai dizer que naquele dia, no dia do juízo final, muitos vão se apresentar diante dele e dirão: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós curamos enfermos, no teu nome nós evangelizamos, pregamos o Evangelho. Mas Cristo dirá: apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Então, nós vamos perceber que ter dons espirituais ou até uma certa autoridade espiritual ou uma vocação ministerial não significa que essa pessoa seja, aos olhos de Deus, realmente santa, realmente reta. É claro que a santidade de Deus, ela nos dá autoridade espiritual, mas os dons espirituais são como ferramentas que nós recebemos, são como presentes. E eu posso usar esse presente de uma maneira errada, eu posso usar esse presente mesmo que o meu coração não esteja purificado diante de Deus. Então, não confundamos santidade com vestimentas,
né? Não confundamos santidade com dons espirituais. Dons espirituais não são termômetro de santidade de ninguém. E eu até faço uma pergunta retórica, né? O que você considera uma pessoa como uma pessoa santa, uma pessoa santificada? Quais são as características de uma pessoa que realmente, né, pode ser considerada santa? Você já pensou nisso? E quando a gente faz uma reflexão sobre isso, nós vamos perceber que as características de uma pessoa santa vão estar mais ligadas, né, a os frutos do Espírito Santo que essa pessoa manifesta do que um dom espiritual ou outro, não é verdade? Uma pessoa que é santa, e aí a gente já vai entender um pouco melhor o conceito, a própria palavra santidade ou santo significa separado, aquele que é consagrado, separado para um propósito. Então, quando a Bíblia exige que nós sejamos santos, porque Deus é santo, é que nós sejamos separados, né, para cumprir o propósito para o qual Deus nos criou. Ser santo é ser isso, é ser separado para um propósito. Deus nos separou para um propósito. Romanos capítulo 8, versículo 29, vai dizer que aos que dantes conheceu, a estes predestinou para serem a imagem do seu Filho. Então nós precisamos entender que Deus que nos conhece, Ele predestinou todos aqueles que estão em Jesus Cristo, que eles sejam a imagem do seu Filho Jesus. Esse é o propósito de Deus. Essa é a santidade que Deus espera de mim. Essa é a santidade que Deus espera de você. Que nós sejamos como o seu Filho Jesus Cristo. Amém? Que nós venhamos cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Uma das palavras, na Bíblia para santidade também é perfeição. Precisamos entender que a palavra perfeição que há na nossa mente, na nossa cultura latina, na nossa cultura da língua portuguesa e do latim, perfeito é aquele que não erra. Mas a palavra perfeição na Bíblia, que veio da cultura grega, uma palavra grega, essa palavra tem a ver com finalidade, tem a ver com telos. O que é o telos? A palavra telos significa fim. Então, quando Deus, o próprio Cristo disse em Mateus 5, versículo 48, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Deus, Jesus Cristo ali está dizendo que nós temos que cumprir esse propósito que Deus nos criou para cumprir. Só que esse propósito só é possível ter esse coração purificado, ter as suas motivações purificadas, se nós recebemos esse dom do Espírito Santo. Isso não é pela nossa força humana, mas a vida de santidade só é possível ser vivida através do poder do Espírito Santo, quando o Espírito Santo aplica os méritos do sangue de Jesus na nossa vida. Amém? Então nós precisamos entender isso. Santidade também não é, eu já disse que santidade não é a roupa que eu visto, santidade não são os dons espirituais que eu tenho, mas santidade também não é algo que eu consigo pelos meus méritos, pela minha força. Santidade é algo que nós vivemos pela graça de Deus, mediante a fé. Pela fé nós recebemos esse dom de Deus, quando nós nos humilhamos diante do Senhor e falamos: Senhor, eu preciso dessa purificação, eu preciso dessa experiência que vai realmente transformar a minha vida. Então eu quero que você anote aí no seu caderno de estudos, o que é vida de santidade? Vida de santidade, ok? É um processo. A vida de santidade é um processo de purificação moral e espiritual, que começa na regeneração, quando você se converteu, e se conclui na glorificação, quando nós nos encontrarmos com Cristo nas alturas e esse corpo aqui for revestido, da incorruptibilidade, da imortalidade. Então, vida de santidade é um processo de purificação espiritual e moral que começa na regeneração e se conclui na glorificação. Regeneração é quando você nasceu de novo, quando você se converteu a Cristo, a sua natureza espiritual ela foi vivificada, ela foi ressuscitada. Nós nascemos novamente para o mundo espiritual, algo que nós estávamos alienados, algo que a gente não tinha percepção dessa realidade do mundo espiritual. Então ali no novo nascimento, na regeneração,
então nós começamos a vida de santidade. E essa vida então vai crescendo, uma santificação contínua, até a glorificação, quando Jesus Cristo vier a buscar a sua igreja, e esse corpo mortal, ele vai ser revestido da imortalidade. Esse corpo que ainda é corruptível, ele vai ser revestido da incorruptibilidade, e nós vamos viver então uma santificação final. Mas hoje, existe uma santidade que Deus espera de cada um de nós. E para que a gente possa compreender esse processo, eu fiz aqui algumas anotações bíblicas e também uma ilustração que eu creio que vai resumir bem o que é a doutrina da santidade, o que é a teologia da santidade, Isso que Deus exige de nós, que nós sejamos perfeitos como Ele é, que nós sejamos santos como Ele é, Lembrando que perfeito não é quem não erra, mas perfeito é aquele que está a caminho de cumprir o seu propósito, Eu gosto de citar um exemplo de perfeição, por exemplo, quando uma pessoa está jogando futebol e ela vai bater um pênalti. Não importa a forma que a pessoa chuta a bola, não importa se ela vai chutar para o lado esquerdo ou direito, se ela vai chutar alto ou baixo, o que importa é que ela faça o gol. Então, se ela chutou aquela bola, independente do lado que ela foi, da maneira que a bola, a maneira do trajeto que a bola teve para chegar ao gol, se ela entrou no gol, ela cumpriu o propósito para o qual ela foi criada. Isso é perfeição. Então nós temos as nossas falhas, nós podemos ter trajetórias um pouco diferenciadas de vida, mas santidade é cumprir o propósito, é alcançar o gol, amém? Então precisamos entender muito bem que a perfeição que Deus exige de nós, seres perfeitos, como vosso Pai é perfeito, é nesse sentido. A Bíblia vai falar que nós temos que viver essa perfeição cristã, onde nós conseguimos viver os propósitos de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus é que nós sejamos a imagem do seu Filho, que nós possamos viver e agir como Ele. E olha só como o apóstolo Paulo, ele trabalha essa questão. Na sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar que existem espiritualmente 3 tipos de pessoas. Existe a pessoa natural, existe a pessoa carnal e a pessoa espiritual, ok? O homem natural, ou a pessoa natural, está lá em 1 Coríntios 2,14, Paulo vai falar que essa pessoa natural, ela é a pessoa sem Deus, a pessoa que não tem, não tem a fé, que ainda realmente não nasceu de novo. Então, essa pessoa é cega para o mundo espiritual, ela é cega para as coisas de Deus, ela não conhece a Deus, ok? Então, existe o ser humano sem Deus. Mas o apóstolo Paulo, no capítulo 3, no versículo 1, ele vai dizer que existe o ser humano carnal. Ele vai dizer que são pessoas que não são maduras na fé, que são pessoas que ainda estão bebendo leite espiritual, que não podem comer carne. São pessoas que são convertidas, são pessoas que são crentes, são pessoas que são salvas, mas que ainda, olha só, ainda não tiveram a experiência do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo vai purificar a carnalidade do crente, vai realmente capacitar esse crente a não viver mais uma vida de altos e baixos, uma vida de instabilidade, mas uma vida que realmente siga uma trajetória para cumprir o seu propósito. Lembrando que não quer dizer que ele não vai ter falhas, mas ele vai receber uma potencialização do poder de Deus e do fruto do Espírito Santo para que ele possa realmente viver uma vida santa. Quer ver um exemplo claro na Bíblia? Os apóstolos. Responda essa pergunta. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Tiago, e tantos outros, o apóstolo Mateus. Se eles tivessem morrido antes de Pentecostes, Atos capítulo 2 foi o batismo com o Espírito Santo, ok? Se eles tivessem morrido antes do batismo com o Espírito Santo, eles eram salvos ou eles não eram salvos? Isso é uma reflexão. Nós sabemos que eles pregavam o Evangelho, nós sabemos que o próprio Cristo disse que eles tinham que se alegrar porque o nome deles estava escrito nos céus, mas eles ainda eram carnais, eles ainda discutiam quem é o maior, quem é o maior entre nós, quem é o líder, e Cristo várias vezes teve que repreender eles sobre isso. Pedro, por exemplo, negou a Cristo 3 vezes, mas depois que Pedro foi batizado com o Espírito Santo, nós vamos ver Pedro agora confessando a Cristo diante das maiores autoridades de Jerusalém, colocando a própria vida dele em risco
mas ele agora cheio do Espírito Santo, né, ele vai pregar com ousadia. Então você vai ver um Pedro que era salvo, ok? Mas que antes negou a Cristo e agora confessava a Cristo com ousadia, sem medo, né? Então, ele ainda era um crente carnal, um homem carnal, uma pessoa carnal. João, Jesus chamou de Boanerges, filho do trovão, né? Porque eles queriam passar por Samaria e o povo não se dava bem com o povo de Jerusalém e não deixaram Jesus e os discípulos passarem. Então João falou o seguinte: Senhor, eu posso orar, pedir a Deus mandar fogo do céu e matar todo mundo? E Jesus vai falar: vocês não sabem que eu não vim para matar? Vocês não sabem de que espírito vocês são? Então João, ele era filho do trovão, Boanerges, Jesus chamou, porque ele tinha esse temperamento. Mas depois do batismo com o Espírito Santo, João se tornou o discípulo amado. João agora, né, escreveu uma carta escrevendo: filhinhos, amai-vos, Deus é amor. Você vai perceber como o batismo com o Espírito Santo gerou nele agora o fruto, uma potencialização do fruto do Espírito. Então Pedro, João e os demais discípulos, eles eram convertidos antes do batismo com o Espírito Santo, mas eles eram ainda pessoas carnais, ainda imaturas. Mas o batismo com o Espírito Santo fez que eles alcançassem o quê? Alcançassem essa espiritualidade. Paulo vai chamar de homem espiritual, aquela pessoa que agora ela tem essa maturidade, aquela pessoa que agora ela tem um coração purificado e ela, portanto, consegue discernir as coisas espirituais, tem mais facilidade para viver uma vida santa do que para viver uma vida no pecado. Então, esse é o propósito de Deus para nós. O que Deus quer para os não convertidos é que eles sejam salvos. Mas o que Deus quer para os convertidos é que eles sejam batizados com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo, ele gera essa purificação do coração, onde você que vive muitos altos e baixos na sua vida espiritual, agora você vai ter uma convicção maior da sua fé, você vai testemunhar mais e com mais ousadia sobre Jesus Cristo, ok? E o fruto do Espírito Santo vai ser potencializado na sua vida, né? Como diz Gálatas 5:22, né, em diante, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, né, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, Deus quer que nós sejamos santos, né? Mas para nós alcançarmos essa estatura de seres humanos, homens e mulheres espirituais, nós precisamos reconhecer, né, as nossas fraquezas, mesmo de convertidos, e pedir para Deus nos revestir com essa graça, com este poder do céu, que vai realmente purificar o nosso coração e nos inclinar a viver uma vida santa. Okay? Então, santidade é mais do que uma doutrina bíblica. Santidade é mais do que uma doutrina da Igreja do Nazareno. Santidade é uma exigência de Deus e é algo que nós precisamos também desejar. Viver uma vida santa, viver uma vida de vitória contra o pecado, né? Saber que as tentações virão, mas que Deus nunca nos dá, né, uma tentação que nós não possamos suportar. Né? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13: não vos sobreveio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que você pode resistir. Antes, com a tentação, Ele vos dará também o escape. Então, um cristão batizado com o Espírito Santo, ele passa por provações, ele passa por tentações, mas essas tentações não vão ter domínio sobre nós. Pelo contrário, nós vamos ter domínio sobre o pecado e vamos poder viver uma vida que agrada a Deus. Estamos numa geração que fala muito sobre vitória, né? Sobre ter coisas, mas o que Deus realmente espera de nós é que sejamos pessoas santas, pessoas de caráter, pessoas que realmente venham refletir a imagem e semelhança do seu Filho, Jesus Cristo. É para isso que Ele nos chamou, é isso que Deus exige de nós, né? Que nós sejamos fiéis à Sua Palavra e que nós possamos desejar viver uma vida santa e uma vida que agrada a Deus. Você deseja viver uma vida santa? Então essa é a minha oração por você. Eu oro para que o Espírito Santo te envolva, que você tenha sede, né, e fome do poder de Deus e de realmente desejar: Senhor, eu quero viver uma vida que te agrada, para que de fato, né, você possa ser a imagem de Jesus Cristo nessa terra.
E que assim como no ano 40, os discípulos passaram a ser chamados cristãos, e a palavra cristão significa pequenos cristos, porque aonde eles iam, eles pareciam e viviam como Cristo. Então aquelas pessoas em Antioquia, diz a palavra, por volta do ano 40, passaram a chamar os discípulos de Cristo de pequenos cristos, de tão semelhança que eles tinham com Jesus. Que cada um de nós possamos a cada dia parecer mais com o Mestre, que nós possamos realmente entender que a verdadeira vitória é a vitória contra o pecado, e a maior alegria é realmente ser separado para cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Que você possa cumprir o propósito para o qual Deus te criou, seja cheio do Espírito Santo, receba o batismo com o Espírito Santo pela fé, e que você possa receber de Deus, então, um coração puro, e ter mais alegria e mais prazer em fazer a vontade de Deus do que a vontade da carne. Deus abençoe em nome de Jesus e sejam santos, porque o Senhor nosso Deus é santo. Amém e graças a Deus.